O Santos tem um novo técnico para a temporada de 2024. Fábio Carille é o escolhido pela diretoria encabeçada por Marcelo Teixeira, pelo menos para comandar esse começo de processo de reestruturação do Santos. E a gente espera que seja o técnico até o fim da gestão, né? Sei lá, porque se você tiver um técnico por 3 anos, significa que ele tá dando certo, né? A última vez que um técnico ficou tanto tempo aqui foi o Dorival, né? O Dorival ficou em 2015 até 2017. Depois disso, muitas mudanças, a gente sabe, toda hora uma troca aí de treinadores, e não é à toa que a gente está na situação atual, né? Mas, enfim, vamos falar de Fábio Carille. O Santos ainda não anunciou oficialmente, mas portais confiáveis, jornalistas confiáveis já anunciaram. O UOL já deu a notícia, o Ademir Quintino também. Então, assim, jornalistas que a gente sabe que são sérios. Então, acho que vale a pena já fazer este vídeo, tá certo? Vamos falar sobre isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Porque Fábio Carille, como eu disse, estava no Vevaren Nagasaki, do Japão, segunda divisão japonesa. Já vou falar dos números dele antes. Acho que o número que me preocupa mais no primeiro momento é a multa de 7 milhões e 300 mil reais que o Santos vai pagar para tirar ele do time japonês. Ele tinha contrato lá até o final do ano, se não estou enganado, até o final de 2024. E a multa era bem alta, né? Em dólar nem era tanto, era 1 milhão e acho que pouco, 1,5 milhão de dólares, alguma coisa assim. Mas em real a gente sabe que é difícil, né? O Santos vai pagar de forma parcelada. Não sei, não vi em quantas parcelas são, acho que ninguém divulgou essa informação. Mas vai parcelar aí essa multa bem alta, o que é um perigo, né? Que é um perigo porque com a rotatividade que a gente tem no Brasil, principalmente aqui no Santos, é capaz de, tomara que não, mas se ele vai mal no Paulista, demite ele e vai ficar com uma multa de 7 milhões para pagar. Aí é complicado, né? Isso é o que mais me assusta. Mas eu entendo que seja para encabeçar um projeto. Acho que o Marcelo deve ter muita confiança nele. Assim como o Alexandre Galo também, que certamente participou das negociações. Mas enfim. Então, esse é o número. Ele que assinou até o fim de 2024. Ter renovação automática por mais um ano se subir para a Série A. O que a gente espera que aconteça. Aí seria o técnico em 2025 também. Tá? Então, números do Carille. Números do Carille no Japão não foram tão bons, tá? Para falar a verdade. Porém, tem o outro lado, né? Eu vou sempre tentar falar aqui o fato e dar um contraponto, né? O Vevaren é um time pequeno, é um time que nunca ficou disputando para ser campeão. Não é igual o Kashima Antlers, que o Pituca tava lá, por exemplo. Não é o Ural, a Red Diamonds, que está no Mundial. Não é um time desse tamanho que normalmente está lá em cima, né? Brigando nas cabeças. É um time pequeno. E na Série B, ele fez entre a temporada passada e essa, né? Essa temporada ele fez completa, a passada acho que ele ficou metade. Foram 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. Na J-League 2, né, que é a segunda divisão que ele disputou, foram 18 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Um desempenho um pouquinho melhor, né? A J-League que ele jogou completa agora. Terminou em sétimo, primeiro time fora da zona de classificação, né? Porque são 2 times que sobem e do terceiro ao sexto é o playoff ali para ver quem sobe junto, né? Eu não sei se sobem 4 ou 3 times, mas enfim, os 2 primeiros sobem direto. Então, ele ficou, o primeiro time dele foi o primeiro fora dessa zona, não subiu. E aí vem até um dado para quem se preocupa com a questão defensiva, com a questão ofensiva, né? A gente tem aquela visão do Carille, e ele trabalha assim, né? Por partir do princípio de organizar sua defesa primeiro, que ele é um técnico defensivo, retranqueiro. E até, às vezes até tenha sido, mas eu acho que ele não é necessariamente um cara retranqueiro mesmo, igual a gente tem outras peças aí no mercado. Que não tem uma organização ofensiva mínima. Por exemplo, Paulo Turra. Mas posso falar isso aqui também, queimar a língua, tomara que não, né? Mas o Carille tem uma organização ofensiva e como time no geral, bem melhor. E ofensivamente, no Japão, os números dele foram melhores, né? Eu vou pegar só a J-League 2, tá? Que é a segunda divisão, repito. Ele teve o quarto melhor ataque do campeonato, com 70 gols. Mais que times que subiram ali, ou que disputaram playoffs de acesso, eu não sei quem subiu, repito. Só sei que tinha 2 times lá, por exemplo, que eu ia até citar como exemplo, que é o Jubilo Iwata, né? E o outro era o Kawasaki Frontale, não sei. Então eu tava aqui aberto a tabela, mas eu fechei já. São times que normalmente a gente conhece mais, né? Já ouviu falar em outras épocas que eram times maiores. Eu vou até ver se eu abro aqui rapidinho.
e já vejo. O Júbilo Alto e o Verde Tóquio. O Verde Tóquio que foi um time que ficou conhecido um tempo aqui no Brasil, né? Tirava alguns jogadores daqui. Mas enfim, só para exemplificar, né? E o Carille teve ataque melhor. Tô olhando aqui, teve ataque melhor, por exemplo, que o próprio Verde Tóquio, que foi o terceiro colocado. Teve um ataque melhor do que o quarto e o quinto. Não, quarto não, mas que o quinto e o sexto colocado. Só não teve ataque melhor do que o líder e o vice-líder. E o quarto colocado. Enfim, 70 gols feitos, quarto melhor ataque da competição. Defensivamente não foi bem. E aí pode ser o que preocupa, né? O inverso dessa característica do Carille, né? Foram 56 gols sofridos, só a 13ª melhor defesa da competição. Então pode preocupar um pouquinho. Mas aí eu dou outro dado que talvez alivie você. Tudo bem que faz muito tempo já isso. Vou citar 2017, primeiro ano dele como técnico, que ele foi campeão brasileiro com o rival, Corinthians, né? 2017 ele teve o quarto melhor ataque da competição também, com 50 gols marcados naquele Brasileirão. Tudo bem que foi uma média de gols abaixo, né, do normal, mas foi o quarto melhor ataque da competição. E teve a melhor defesa. A melhor defesa, inclusive a do Santos foi a segunda melhor naquela época, com 32 gols sofridos, a do Corinthians só sofreu 30. Então, assim, acho que é um técnico que tem capacidade em armar boas defesas e talvez tenha também melhores ataques. Eu não vou chegar aqui e falar que eu vi o Vevaren jogar, óbvio que não. Mas, de repente, eu vou tentar assistir até uns jogos, trazer um vídeo tático depois. Até porque a gente está com tempo com tempo em falta de jogos, né, que eu digo. Porque trabalho não falta, né? Mas beleza. Do Vevaren jogando pra gente ver a organização ofensiva. Porque aí eu vou até pontuar daqui a pouco algumas coisas sobre como funcionam os ataques dos times dele, né? Então, assim, um quarto melhor ataque no Brasileirão não é uma coisa ruim, né? Faz tempo, repito, 2017. Mas, assim, teve seus méritos, né? É bom lembrar que depois do Santos ele passou também pelo Atlético Paranaense, não foi bem lá, teve só 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas, depois ele foi demitido e foi pro Vevaren em seguida. No próprio Santos, eu não trouxe os números dele aqui, mas eu vou abrir rapidinho também, se eu não me engano foram 9 vitórias, 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, né? Um saldo positivo em questão de mais vitórias do que derrotas, mas também nada muito animador. E a gente lembra, ele pegou aquele time horroroso de 2021, salvou do rebaixamento, né? 2022 teve um acréscimo de qualidade e não conseguiu jogar. Aquele Paulista, o Santos fez jogos péssimos, horrorosos. Aquela derrota pro Botafogo de Ribeirão Preto na Vila. A vitória, acho que sobre Ituano por 2-1 também, que o Santos ganha na Bacia das Almas. Um jogo bem feio. Difícil, foram jogos difíceis de assistir, eu lembro muito bem, que assisti todos. Mas assim, acho que no geral o saldo era ok. Não é nada demais. Ele não seria a minha primeira escolha, mas também está longe de ser um técnico horroroso. É um técnico bem organizado, é um técnico estudioso. É que às vezes também o pessoal tem aquela questão de... Tudo bem você preferir um time ofensivo, não tem problema nenhum. Mas não é errado jogar defensivamente, se você sabe como fazer. E normalmente ele sabe. Também entendo que não vale a pena uma comoção por... Nossa, o Fábio Carille, ou pagar 7 milhões e 300 mil de multa. Mas assim, é um bom técnico, ainda mais para os níveis do Brasil, tá? E aí eu vou, para finalizar, né? Vou voltar a falar da organização dos times dele. Os times dele, ofensivamente, normalmente tem pontas agudos, né? Ou pontas que gostam de atuar, cair bem pelos lados e ajudar os alas, né? Os laterais. Hoje o Vene Casagrande publicou que o Santos estava atrás do Rainer, né? Estava perto de acertar com o Rainer, lateral que jogou o último Brasileirão pelo Coritiba, mas é do Azuris, né? Lá do Paraná. Ele jogou o Brasileirão do ano passado emprestado pelo Atlético Goianiense. E eu tenho contato com pessoas que trabalham de perto com o Atlético Goianiense. E elas falaram que o Brasileirão dele foi muito bom. Ofensivamente é um lateral muito bom. Defensivamente peca muito. Então assim, eu acho que é já imaginando uma situação de jogar com 3 zagueiros. Talvez um ala. E aí teria que ver, vai ter alas e pontas ou não, vai ter um atacante caindo pelo lado para ajudar o ala, enfim, são só situações. Mas normalmente ele joga com pontas encostando nos alas ali, flutuando na lateral do campo. Esses pontas costumam, quando ele jogava no Corinthians principalmente, inverter bastante o jogo, um ponta para o outro, com o outro ponta atacando o lado oposto, certo? Tem um jogo emblemático até, que você talvez lembre, porque naquela rodada o Santos poderia chegar a 1 ponto da liderança no Brasileirão de 2017. Que tem um Corinthians e Palmeiras que é 3-2, e ele faz um gol bem assim. O Romero faz um gol recebendo o cruzamento da outra ponta, que eu acho que era o Cleison. Enfim, Cleison que ele pediu aqui também em 2021, tomara que não venha, pelo amor de Deus.
Então, assim, é uma característica do jogo dele, uma organização que talvez o Santos vá utilizar. Mas aí eu repito a pergunta, vai ser só alas, pontas? Quem serão os pontas? Porque o Soteldo não vai estar aqui, o Mendonça também não, graças a Deus, tomara que não mesmo. Lucas Braga, não sei. Então, é uma questão a se analisar. O tal do Pedrinho, que diz que está encaminhado, eu torço para que não venha, porque além de ser jogador limitado, tem toda a questão extracampo que a gente não precisa, e eu particularmente não quero ver no meu time, mas enfim, isso é assunto para outro dia. Outra característica organizacional dos times dele são os meias invadindo a área. Em 2017 no Corinthians, o Rodriguinho fazia muito bem esse papel. O Rodriguinho estava em grande fase e ele jogava com o Romero, Cleison e Jô. Então sempre eles faziam questão, principalmente o Jô, que fazia muito bem o pivô, estava em grande fase, né? Arrastar a marcação para o fundo, liberar o espaço atrás e o Rodriguinho entrava finalizando, ou na entrada da área, enfim. Então o meia é muito importante no estilo de jogo dele. Em 2021, o Zanocelo fez muito esse papel, se vocês lembrarem, ele chegava bastante na área. Hoje não tem esse meia. Quem seria esse meia? Talvez o Pituca, a não ser, não sei. Ou o próprio Jean Lucas se ficar, porque eles têm característica, têm qualidade para ter essa característica, né? Mas seriam eles? Não sei. Trarei outro meia? O Lucas Lima com certeza não vai ser, porque não tem essa característica. Não gosta nem de chutar o gol. Então, enfim. São pontos aí que eu levanto na organização do time dele. Mas, repito, vai ter um vídeo tático mais pra frente. Então, assim, no geral, não seria a minha primeira escolha, mas eu não acho uma má ideia. Não acho uma má ideia mesmo. Principalmente se você pensar que cogitaram Zago, Lucha, meu Deus, sei lá. E assim, tem muita gente que fala, isso é estratégia para o nome do Carille ser mais aceitável. Pode ser, não sei. Mas eu acho que o nome do Carille não precisava disso para ser mais aceitável, porque, repito, é um bom técnico. Pode não ser das preferências de todo mundo, eu também não gosto de um time que joga muito defensivo, muito lá atrás, um bloco bem baixo, enfim. Nem acho que o Carille joga com um bloco tão baixo, mas tudo bem, mais pra frente a gente trata disso. Não seria a minha escolha, mas também não é ruim. O que eu pontuo esse valor é muito alto, da multa de 7.300.000, vai ter que dar um lastro para ele ficar, né? Vai ter que, talvez o Marcelo mesmo tenha que matar no peito e segurar a pressão numa fase ruim, uma eventual fase ruim, não sei. Para uma Série B, eu acho que ele é um técnico que tem todas as qualidades para subir. Tem a questão de ter que propor o jogo, que o pessoal fala, que realmente pode ser uma preocupação válida, o Santos não conseguiu fazer isso naquele Paulistão de 2022. Mas, repito, a organização dele talvez possa fazer o time dele superar essas dificuldades. Mas mais pra frente vai ter vídeo tático, deixa o Santos anunciar oficialmente. Repito, eu trouxe hoje porque jornalistas confiáveis já falaram, então acho que valeu a pena a gente publicar aqui também. Fábio Carille, novo técnico do Santos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha da contratação dele e até amanhã. Valeu!